Olá, meu nome é Natália Ávila, eu sou a Fada de Saturno e eu tô muito feliz de estar estreando aqui no YouTube. Quando eu alcancei 15 mil seguidores no Instagram, eu perguntei pro meu amado povo de Saturno o que eles queriam pra gente comemorar e todo mundo me pediu um canal no YouTube, então cá estou. Pra quem ainda não me conhece, no meu perfil no Instagram a gente fala sobre criatividade, inspiração e magia através da escrita criativa. E tudo isso usando de base principalmente a arte, e daí vai filmes, livros, músicas e tudo mais onde a nossa imaginação pudesse expressar. Então é a minha missão trazer pra cá conteúdo sobre escrita, sobre literatura, sobre criatividade, sobre inspiração, sobre o elemento X e tudo que há de bom, porque é isso que a gente merece. Eu super acredito que, como nada nos salva da morte, que pelo menos a arte nos salve da vida. E eu acredito de verdade que se cada um der o melhor que tem e expressar isso de uma forma saudável, a gente consegue caminhar para um mundo melhor. E pro nosso vídeo de estreia eu vou contar pra vocês como foi que eu conquistei o meu estilo na literatura, o meu estilo artístico, digamos assim. E aí, quem sabe você vendo o passo a passo que eu fiz, você também consegue fazer um passo a passo pra você encontrar o seu estilo e se tornar um artista mais completo, mais pleno e etc. Eu sei que a gente busca muito pela essa questão da originalidade, da inovação, de trazer aquele boom que vai fazer, cara, vai renovar o fogo, vai inventar a roda de novo. Só que fica muito mais fácil e muito mais leve, né, em questão assim de pressão artística, quando a gente consegue entender que a gente nunca vai conseguir criar nada 100% novo, porque isso não existe. Absolutamente tudo que a gente conhece no mundo é apenas uma experimentação e transformação de coisas que vieram antes. Quando eu finalmente compreendi isso, nossa, eu me senti muito mais livre para poder criar da forma que eu queria, uma vez que eu entendi que toda criação minha vai ser uma combinação de coisas que eu experimentei, vivi, senti e pensei. Daí, pra você encontrar o seu estilo, é só você lembrar de quando uma criança tá aprendendo a desenhar. Normalmente a gente pega aquela coisa da moeda que coloca em cima de um papel e risca assim com giz de cera por cima, que acaba printando o bagulhete, o negocinho, o relevo da moeda. Ou então a gente, sei lá, pega um copo e contorna pra poder fazer um círculo. Ou então a gente pega aquela famosa folha de papel em branco, coloca em cima da capa de um caderno com uma ilustração bonita e fica contornando. Esse princípio da cópia, né, que a gente, se fizer de uma forma idiota, a gente chama de plágio, se a gente fizer de uma forma inteligente, vira até tema para um best-seller como é Hobby como um artista, que fala justamente sobre o poder de buscar diversas referências pra gente poder criar algo novo. Logo, o primeiro passo que eu fiz pra poder encontrar o meu estilo foi perceber as coisas que eu gosto. E eu sei que isso parece a coisa mais óbvia do mundo, mas é só alguém virar pra você e perguntar qual que é o seu filme favorito ou qual é a sua música favorita, que a gente tem uma tela em branco na cabeça que, meu Deus do céu, parece que só tem gafanhoto tocando nessas horas. A gente esquece. A gente, na verdade, não é treinado a perceber tudo o que nos cerca porque é informação demais. Então, muitas coisas, às vezes bastante importantes, acabam passando batido, como, por exemplo, os nossos próprios gostos. Para pra pensar. Qual é a sua música favorita? Qual é o seu filme favorito? Qual é a sua série favorita? Qual é o seu artista favorito? Quem é a pessoa que você mais ama? Você pode talvez ter uma das respostas dessas perguntas, mas dificilmente você vai ter todas. Até porque essas respostas vão mudar conforme você for assistindo mais filmes, ouvindo mais músicas e amando mais pessoas. Assim espero. Oxe, alô? Ring light esquenta, que é uma beleza! Vamos fazer lareira de ring light na Alasca. E uma coisa que aconteceu comigo, que eu acredito que tenha acontecido com muita gente na infância, é essa questão de querer se encaixar, querer gostar de que todo mundo gosta. Então, por exemplo, eu gostava muito de fadas e unicórnios em uma época onde isso não existia, sabe? Não tinha esse hype. Bendita da obra não saia do meu áudio, pelo amor de Deus. Então eu era taxada como infantil, nerd, excluída, estranha, esquisita. Felizmente o jogo virou. Mas o ponto é que por causa dessa questão da aceitação social, numa época em que eu ainda era jovem demais para poder tecer os meus próprios julgamentos de eu não quero isso, eu quero isso, o meu querer não era tão bem definido, eu acabava suprimindo uma coisa que era muito autêntica minha e acabava cedendo pra mediocridade, pra aquela coisa que todo mundo gostava, o que pra mim, na verdade, foi um saco. Acho que tem um momento da nossa vida, sabe? Tem alguma esquina aí do nosso destino onde a gente fala: foda-se a tua opinião. Quero ser eu cansei de tentar agradar todo mundo. Se você ainda não chegou nessa esquina, cara, dá uma corrida, porque essa esquina é uma das que vira o teu destino do avesso, só que pra melhor. Do avesso, do avesso, do avesso, do avesso, como já diria Caetano Veloso. E logo quando você começa a perceber e aceitar o seu estilo próprio, você começa a misturar isso com as suas próprias vivências. Você começa a ver que você não precisa necessariamente começar a criar o seu estilo com a originalidade, poxa, do
da reinvenção da roda dos caralho. Não, você pode simplesmente... Calma, corta, calma. Você pode simplesmente começar a criar combinando peças que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto muito de astronomia. Eu gosto muito de questões espaciais. Eu adoro ler livros do Neil deGrasse Tyson, Carl Sagan, Stephen Hawking. Chorei feito um bebê quando ele morreu, mas enfim, aguenta aí. Então, o primeiro livro... Não, calma aí, esqueci outra coisa. Oh, que eu tô bagunçando minha estante hoje. Então, como eu percebi que eu amava muito livros como esses aqui, Astrofísica para Apressados, ou então Astrofísicos para Idiotas, né, porque é meu caso, e o Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. Eu também tenho do Buraco Negro e o das 10 perguntas do não sei o que pra não sei das quantas, que é 10, eu não consigo ler tão longe na estante. Mas enfim, eu gosto muito de ler a obra desses divulgadores científicos astrofísicos maravilhosos. E também gosto de um certo alguém que também adora explorar o espaço. Que na verdade eu acho que foi o meu primeiro contato com explorar o espaço e outros planetas e me fez ser curiosa sobre todo esse tema, que é o nosso querido Pequeno Príncipe. Foca, caralho! Não em mim, foca no príncipe. Foi. E ao passo que eu fui crescendo, eu fui percebendo que era possível sim você visitar outros asteroides, outros planetas, outras realidades, através da ciência e também através da imaginação. Eu entendi que o conhecimento não compete com a imaginação. É até uma questão pra mim que é muito delicada, é muito importante de se falar. Eu não acho que as coisas são mais mágicas porque a gente não sabe explicar. Eu acho que a magia tá justamente em a gente conseguir entender e passar o conhecimento adiante. E então, o primeiro livro jovem adulto que eu publiquei se chama O Retrato da Nebulosa, que fala sobre uma jovem que estuda astronomia numa universidade e ela conhece uma fórmula que é magia, não é ficção científica, é uma história de fantasia, onde ela consegue entrar no carrinho dela e viajar pelo tempo e espaço, conhecendo vários outros planetas do nosso sistema solar. Então, eu consegui criar o meu estilo através de duas coisas que pra mim eram super caras nesse caso, que foi o Pequeno Príncipe e os meus livros de astrofísica, e transformar em uma aventura que eu gostaria de viver. Então, quando eu comecei a respeitar os meus próprios gostos e entender que eles podiam ser afins, eu comecei a definir o meu próprio estilo. E nesse caso, eu estou falando na questão do estilo de narrativa. Eu basicamente peguei a história do Pequeno Príncipe e traduzi para uma versão mais adulta, também com temas existenciais, mas também com questões científicas, por mais que seja uma história de fantasia. Então ele ficou um livro super sonhador, já que eu aprendi a entender e aglomerar essas minhas paixões. Agora, quando a gente está falando no estilo do texto mesmo, só existem duas palavras que vão conseguir definir o seu estilo, que é estudo e prática. Então, no caso, eu leio muito, analiso muito e tento transcrever isso nos meus próximos momentos de escrita. Aqui, por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito que fala: "Só sei que tudo que temos em comum agora é o vento e a incerteza que ele virá." O que eu gosto aqui? Eu adoro brincar com... Qual é o nome dessa caralha? Figura de linguagem, puta que pariu. Antítese, lembrei. Eu adoro brincar com antítese, que é aquela questão onde você tem duas ideias opostas na mesma frase, né? Justamente para você causar aquela sensação de controvérsia, você instigar um pouco a mente do leitor. Eu gosto muito, eu sempre gostei demais de simbolismo. O primeiro poema que me fez ser encantada por literatura foi Ismália, que é uma peça puramente simbolista de uma moça na beira do penhasco, e quando ele finalmente fala de que sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar, e eu tinha uns 13 anos de idade, eu falei, mano, ela se tacou do penhasco. Cara, o universo se abriu pra mim e eu percebi que eu podia usar essas figuras de linguagem não só pra questões de vestibular ou coisas que eu achava chata, eu podia usar isso também a meu favor. E a partir daí eu adorava colocar músicas e simplesmente escrever as frases soltas que passavam pelo meu ouvido e tentar montar um quebra-cabeça. Eu adorava escrever palavras aleatórias que me soavam bem e depois tentar combiná-las em um poema, ou então num conto, ou então alguma coisa que eu tivesse a fim de fazer. Eu acho que é muito importante pra você encontrar o seu estilo, você respeitar o que você tá a fim de criar, porque às vezes você tá num dia em que você não tá pra colher, né? Você não tá pra produzir.
você tá às vezes pra plantar, que é você estudar, é você ver um filme, é você ouvir uma música, é você ler um livro. Então, quando a gente começa a realmente se observar e entender em qual momento que a gente tá, a gente consegue realmente narrar a nossa história, porque a gente se percebe como o autor do próprio destino. Então, é como se tivesse uma Natália flutuante aqui, e se eu vejo que eu tô num dia onde eu não tô a fim de escrever, talvez seja um dia que eu queira ler alguma coisa, talvez seja um dia que eu queira assistir uma aula online. Enfim, quando a gente começa a se observar, a gente começa a se respeitar, a gente começa a se conhecer, e isso começa a externalizar na nossa obra. Porque quando a gente não faz esse exercício, a gente não é tão diferente, sei lá, de um boneco de posto que não tá nem ciente de que tá lá fazendo alguma coisa. Então a gente precisa ter consciência das nossas próprias ações. As metáforas que eu falo são um show à parte nesse YouTube, vão no Instagram, nos caralho, nas redes espaciais, enfim. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Muito obrigada por estar aqui comigo na Fada de Saturno, que sou eu. O nome do canal é o meu nome, meu apelido, meu usuário, meu arroba. Meu nome na internet. E fica ligada porque eu vou trazer muitas dicas criativas que você assim não pode perder. Então você não vai perder se você quer ter uma vida mais criativa. Combinado? Beijinho, tchau!